Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Estamos no terceiro domingo do Advento, e a primeira leitura de hoje é de Isaías, capítulo 35, versículo de 1 a 6 e o versículo 10. Então, dos textos bonitos do Antigo Testamento, quando o profeta convida o povo de Deus a se alegrar, alimentar a sua esperança, a sua espera. Não só o povo, mas tudo deve se alegrar. Alegre-se, terra, exulte de alegria, criai ânimo. E muito bonito porque recorda as ações daquilo que Deus fez e continua fazendo. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos cambaleantes, digam aos corações desanimados, sejam fortes, não tenham medo. Então, a missão do profeta é justamente essa: animar o povo de Deus, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de crise e dificuldade, que o povo se fortaleça, se una, que aumente a esperança, que crie utopias e sonhos. E o profeta, na leitura, traz uma frase que às vezes pode soar bastante difícil para nós, que diz: o tempo da vingança de Deus está próximo. Nós, quando pensamos a vingança, pensamos sempre na retribuição da violência. Alguém que nos fez alguma coisa, nós deveremos devolver na mesma medida. A vingança de Deus, que aparece em muitos textos do Antigo Testamento, não é dessa forma. Deus não se vinga, matando e humilhando os opressores, mas Deus se vinga agindo, diante daqueles que foram humilhados e marginalizados. Vou dar alguns exemplos. Quando o faraó do Egito escravizou o povo, Deus não foi lá matar o faraó, mas Deus foi lá e ajudou e libertou o povo da escravidão e conduziu o povo a uma terra prometida. Quando Nabucodonosor levou o povo ao exílio da Babilônia, Deus não foi lá matar Nabucodonosor, mas sim trazer de volta o povo, recuperar a sua dignidade, restituí-lo na sua terra. Quando Pilatos e as autoridades judaicas mataram Jesus, Deus não se vingou matando essas autoridades, mas sim ressuscitando Jesus. Portanto, a vingança de Deus não se dá contra os opressores, embora Deus não concorde com a opressão, mas se dá justamente restituindo aquela dignidade que foi massacrada, que foi violentada. Então, nesse sentido, o profeta Isaías anuncia: o tempo da vingança de Deus está próximo, o tempo em que as pessoas marginalizadas, quebradas, passarão a sonhar com um mundo novo. A segunda leitura da carta de Tiago é muito bonita também, porque fala justamente em tempo de vigiar, de estarmos firmes, e dá como exemplo justamente o agricultor que semeia, que fica aguardando o tempo propício para a colheita. Então, uma leitura própria para esse nosso tempo de advento. E o evangelho de hoje, de Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 11, que fala justamente de João Batista, que está na prisão. Portanto, por causa da sua ação profética, das denúncias contra as autoridades, sobretudo contra Herodes Antipas, foi condenado à prisão. E na prisão, João Batista ouviu falar da ação de Jesus e envia 2 discípulos seus que vão perguntar a Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Então, a dúvida de João Batista é uma dúvida que perpassa todas as pessoas que têm fé. Nós não podemos acreditar em qualquer um que aparece, mas devemos saber se, de fato, essa pessoa é enviada de Deus ou não. Então, a dúvida de João Batista é pertinente e ela é atual também para os nossos dias.
Interessante que Jesus não responde à pergunta dos dois enviados. Jesus não dá resposta com teorias, mas dá resposta com questões práticas. E de contar a João aquilo que vocês estão vendo e aquilo que vocês estão ouvindo. Então, Jesus sinaliza para as ações que de fato ele está fazendo, a cura dos cegos, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa notícia do reino. E de contar isso a João. Não busquem teorias, busquem questões práticas. E aí, então, né, os discípulos voltam para João Batista e se foi pedida, né, a dignidade, né, a autenticidade de quem de fato é Jesus, né, agora Jesus vai dizer também quem é João Batista. João Batista não é uma pessoa igual aos outros, mas é um profeta, é o maior de todos os profetas que veio ao mundo. Portanto, Jesus então também dá o testemunho de quem é João Batista. E esses textos são importantes, então, para nós nesse tempo de advento. Né? Nós também, muitas vezes, ficamos em dúvida, de fato, de quem é Jesus. Porque muitas vezes nós ouvimos falar que esse é Jesus, mas não temos a certeza. Será que nós seguimos, de fato, né, o Jesus que é anunciado no Evangelho, o Jesus que é verdadeiro, ou aquele um Jesus, às vezes água com açúcar, que os outros nos transmitem. Então, conhecer o Jesus verdadeiro. Ter dúvidas sobre quem é Jesus não é um problema. O problema é saber a resposta concreta. O Jesus, de fato, né, que é anunciado nos evangelhos, é aquele que nós podemos conhecer através das suas obras, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus continua fazendo, daquilo que Jesus ensinou na sua época e continua também ensinando para os dias de hoje. Então, nesse período de advento, tempo de espera, tempo de esperança, nós também devemos nos perguntar, né, como nós estamos nos preparando para o Natal? Como estamos preparando nesse tempo de advento? Estamos preparando para acolher o verdadeiro Jesus, aquele que fez, aquele que ensinou, ou aquele que às vezes é transmitido através das redes sociais ou de tantos meios que deturpam a verdadeira imagem de Jesus? A boa notícia do Evangelho é a boa notícia do reino de Deus. Não qualquer notícia, mas aquilo que Jesus fez e aquilo que ele ensinou. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.